Bom, gente, boa tarde. Então, eu vou começar com o nosso tema de hoje, porque hoje eu acho que é possível que a gente tenha bastante coisa para falar, dependendo, né, da participação de vocês também, mas é bastante conteúdo que a gente tem. Então, a gente semana passada falou, né, sobre fluxo gênico, né, e estrutura populacional, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre migrações humanas que aconteceram, né, pelo mundo, e principalmente alguns episódios em particular que foram os mais importantes, né, as primeiras migrações out of Africa e o povoamento das Américas, tá? Então, vocês podem me interromper, tá? Qualquer momento, perguntar, comentar, qualquer coisa, só interromper mesmo. Para a gente começar, então, vou começar bem do começo mesmo, da origem da nossa espécie, né? Então, o que a gente chama de humanos anatomicamente modernos, né? Que é a nossa espécie. Então, existem basicamente duas hipóteses, né? Ou duas teorias bem contrastantes para a explicação do surgimento da nossa espécie. E uma delas é chamada de multirregional e a outra é a out of Africa. Nas duas, a gente começa, né, a partir dessa espécie do Homo erectus, né, há cerca de 2 milhões de anos, e a gente vai, no final, né, dar origem ao Homo sapiens. Então, aqui a gente está com uma representação onde a gente tem as linhas em azul mostrando os ancestrais do Homo sapiens, né? Então, populações que realmente contribuíram aqui, divididas entre os continentes de Ásia, África e Europa, né, aqui também. E essas flechinhas aqui, né, horizontais, estão representando fluxo gênico, né, miscigenação entre esses grupos, né, dos diferentes continentes ao longo desse tempo, tá? Então, só para a gente começar a conversar. Então, primeiro eu vou falar do modelo multirregional, que é um modelo que diz que essa transição do Homo erectus para o Homo sapiens, na verdade, ocorreu em diversas regiões do mundo. Então, ocorreu na Ásia, na África, na Europa, independentemente, né? Então, não tem uma única origem, é multirregional. E né, quando isso foi acontecendo, né, ao longo desses 2 milhões de anos, a gente teve diferentes características que foram surgindo também nessa espécie Homo sapiens, né, para diferentes regiões que a gente veria como diferenças entre as regiões hoje, né? Então, em diferentes momentos, em diferentes regiões, a gente teve o surgimento de diferentes características humanas e a gente teria ancestralidade, então, desses humanos que evoluíram na Ásia, na África e na Europa e que mantiveram fluxo gênico durante todo esse tempo. Essa seria a hipótese chamada de modelo multirregional. Essa hipótese prediz, né, que a gente teve ancestrais em todos esses 3 continentes nesses últimos milhares de anos, né? Então a gente não teria uma única origem, tá? A hipótese multirregional, talvez até vocês nem tenham ouvido falar, porque na verdade existe muito pouco suporte para essa hipótese, tanto de dados de fósseis, né, quanto de dados arqueológicos e quanto de dados genéticos, né? Então a gente não tem muito suporte para essa hipótese aqui. O que a gente tem mais suporte mesmo é para a hipótese do Out of Africa, tá? Então o que é a hipótese do Out of Africa? Bom, nessa hipótese, o que aconteceu foi que essa transição, né, do Homo erectus para o Homo sapiens aconteceu na África, né, e só na África. Isso aconteceu daí, de acordo com diversos estudos, varia esse tempo, mas, né, com alguns milhares de anos atrás e nessa estimativa aqui de 40 a 80, e esses humanos substituíram, então,
outras espécies de hominídeos que estavam presentes na Ásia e na Europa, né? Então, o Homo sapiens é só da África e ele migrou, então, a partir da África para esses outros continentes, substituindo essas outras populações. De acordo com essa hipótese do Horn of Africa, os nossos ancestrais, né, da nossa espécie, eles são inteiramente descendentes do continente africano, então, e a gente teria uma hipótese de que a gente teria tido uma migração para fora da África, né, e nossa espécie teria ocupado esses outros continentes, né, e essas outras espécies, né, que habitavam na Ásia, na Europa, ou esses hominídeos que habitavam lá, teriam sido substituídos. Então, eles não teriam contribuído, na hipótese estrita, eles não teriam contribuído de forma nenhuma com a nossa espécie hoje, né? Então, a gente não teria ancestralidade dessas outras espécies. E a gente tem o que se chama de modelos intermediários, que na verdade a gente pode ter infinitos modelos intermediários se a gente imaginar essas flechinhas aqui, que são as flechinhas do fluxo gênico, né? Então, o que nos diz que essa linhagem, né, de hominídeos que gerou Homo sapiens, que surgiu na África, na verdade, teve algum fluxo gênico com outros hominídeos, né, na Ásia e na Europa. Então, existiu algum grau de fluxo gênico. Então, a gente tem os nossos ancestrais, principalmente, né? Nosso genoma principalmente vem dessa origem africana, mas a gente tem alguma contribuição desse fluxo gênico dessas populações ancestrais ou arcaicas, né? Que também contribuíram um pouco, então, para o nosso genoma atual. Então, esse modelo intermediário aqui, no caso, é chamado de substituição com vazamento, né? Então, assim, como as populações africanas substituíram essas outras populações, mas houve algum pequeno grau de fluxo gênico, né? Que é bem menor, menos importante, menos impactante no genoma que a gente tem hoje. E esse modelo, principalmente, né, considerando um pouco de fluxo gênico, é o que tem mais suporte, né? Tanto dos dados genéticos quanto dos dados arqueológicos, de fósseis, né? Então, a gente chama de Out of Africa com miscigenação, né? Com essa miscigenação de populações arcaicas aqui. Então, algumas das evidências, né, que a gente tem, por exemplo, desse fluxo gênico, dessa miscigenação, né? Então, evidências de fósseis, né, evidências arqueológicas também, a gente tem de híbridos. Então, esse daqui, né, é o esqueleto de um menino que seria um híbrido entre um Neandertal e um humano moderno, né? Esse foi encontrado, né, esse esqueleto foi encontrado na Eurásia, e a morfologia dele que foi identificada, né, como sendo híbrida, né? Então, a datação é de cerca de 25 mil anos atrás e foi encontrada em Portugal. Aqui é a região, tá? De onde foi encontrado, só tem algumas fotos aqui. E que a gente tem, né, muitas perguntas ainda mesmo. Tudo bem, se a nossa espécie se originou dentro da África, conforme prediz o modelo Out of Africa. Onde dentro da África que isso aconteceu, né? Então, os estudos mostram que a maior quantidade de evidências sugere o leste africano, né? Então, nessa região aqui, mais ou menos no sul da Etiópia. E a gente tem evidências fósseis que mostram que os fósseis mais antigos da nossa espécie, né, cerca de 150 mil anos atrás, foram encontrados aqui nessa região, né, nessa região que está destacada aqui em vermelho principalmente, tá? Então, isso é uma das linhas de evidências.
Já mais recentemente, em 2019, teve um outro trabalho que questionou um pouco isso, mas a gente vai ver que esse trabalho teve algumas diferenças bem importantes, né? Que ele não mudou totalmente o cenário que a gente conhecia. Então, nesse trabalho, eles analisaram DNA mitocondrial, né? Então, lembrando só aquele material de herança materna, né? Nosso genoma mitocondrial. E nesse genoma mitocondrial, a gente tem essas linhagens L0, que são quase exclusivas do sul da África, e eles estudaram realmente populações daqui, né? Na verdade, eles estudaram só 198 indivíduos, mas eles juntaram esses dados com outros 1.100 que já eram reportados na literatura. Então, eles identificaram essa região, né, especificamente aqui ao norte de Botsuana, que está destacado aqui, que seria a região de origem da nossa espécie. Né? Isso por quê? Porque eles observaram vários subtipos desse L0, né, do mitocondrial L0, e eles observaram que os mais antigos ocorriam aqui, né, nessas populações. Então, a gente teria as linhagens mais antigas humanas, né, pelo menos a partir do DNA mitocondrial, originadas no sul da África e não no leste da África, né, na região da Etiópia, lá como a gente tinha, por exemplo, as evidências fósseis, né. Então, aqui está a região que eles destacaram, que pega aqui, né, uma porção aqui do norte de Botsuana. E eles ainda dataram, né, essa origem há cerca de 200 mil anos atrás. Como que eles encaixam isso com a história, né? Então, eles juntaram esse dado do DNA mitocondrial com dados paleoclimáticos, né? Para inferir, assim, por que os humanos estavam naquela região, naquele momento, e como que eles se dispersaram depois, então, para o restante da África, né? E depois para fora da África. Então, eles, de acordo com esses estudos paleoclimáticos, tá? Daí, na verdade, não é DNA humano, né? Existia, há cerca de 200 mil anos atrás, uma área de maior umidade em meio a um deserto no sul da África. E há cerca de 150 mil anos atrás, e depois há 130 mil anos atrás, mais ou menos, é que eles estimam que tenha aumentado a quantidade de chuvas e se criado uma área como se, né, ligando aqui essa região, tipo um corredor que eles chamam, de maior umidade, então mais propício para as pessoas viverem, né? Então as pessoas estariam concentradas nessa região aqui, que seria a região lá onde eles acharam aqueles DNAs mitocondriais mais antigos, né? E aí migraram mais ou menos nesse tempo, né? Quando surgiu esses corredores de umidade para o Nordeste e para o Sudoeste, né? Então isso eles colocam como casando, né? Assim como sendo uma explicação para a hipótese deles e para a própria datação que eles fizeram, tá? Mas a gente tem várias perguntas aqui, né? Que aí é isso que a gente, por isso que varia tanto entre os estudos, dependendo da metodologia, dependendo das populações que foram analisadas, né? A gente não consegue estabelecer exatamente, a gente não sabe, e sempre quando a gente determina, por exemplo, um tempo, é uma faixa de tempo, né? E não é um tempo preciso, por exemplo, ou porque é tão difícil encontrar qual é essa região, né? Por exemplo, região geográfica, né? Onde a nossa espécie surgiu. Então, a gente tem várias evidências de várias fontes diferentes, né? Então, a gente tem fósseis humanos que eles identificam que seriam de humanos anatomicamente modernos, né? Da nossa espécie, então, que estão em outras partes da África que foram datados de mais de 200 mil anos, né? Então, tem esqueletos no Marrocos de 300 mil anos atrás. Então, já não está de acordo com essa hipótese do DNA mitocondrial.
A questão é, tudo bem, esses indivíduos, quando a gente vê fósseis, né, e a gente não está vendo o DNA das populações atuais, pode ser que esses indivíduos realmente existiram lá, viveram lá, mas que eles não são nossos ancestrais, ou seja, eles não deixaram descendentes vivos hoje. Né? Eles foram extintos, por exemplo, foram substituídos por esses outros indivíduos que, por exemplo, vieram do sul. Né? E então a gente teria, né, uma expectativa que talvez nem todo fóssil fosse fóssil de ancestrais, nossos ancestrais atualmente. Mas outras análises de DNA, e aqui eu estou falando de DNA dos demais cromossomos, né, autossomos, eles não corroboram essa mesma origem no sul da África. Né? Então, já não é só a parte de fósseis que a gente teria contra essa hipótese. Uma coisa importante, né, então, foi que eles analisaram o DNA mitocondrial, né? E eles não analisaram aqui em conjunto com esses dados do DNA mitocondrial outras partes do genoma, né? Então, como tem uma herança diferente, talvez a gente pode, na verdade, as duas coisas serem verdadeiras, né? A linhagem materna, o DNA mitocondrial foi dessa contribuição dessa população do sul e na verdade, outras regiões do genoma de contribuição do leste, por exemplo. Né? Então, com uma miscigenação entre esses povos ancestrais. Então, é possível, né, que a gente tenha não só uma única origem desses ancestrais da nossa espécie. Outra coisa que a gente precisa pensar muito quando a gente está analisando as populações atuais é que as populações migram. Então, as populações que esse estudo analisou, por exemplo, para o DNA mitocondrial, elas estão no sul da África hoje. Mas a gente não sabe desde quando elas estão lá. Né? Então, as populações ancestrais, por exemplo, da nossa espécie, elas podem ser de outra região e que hoje, né, hoje não, mas em algum momento migraram para o sul e hoje estão lá nessa região. Então, não é a região que a gente encontra que necessário, e a mesma coisa vale para o leste, né? Então, não é a região que elas estão hoje que significa que elas sempre estiveram, né? Que houve muitas migrações posteriores. Então, sempre é uma questão quando a gente está analisando aqui, no caso, populações atuais. Gente, só um pouquinho, vou ter que interromper aqui. Oi? Só um pouquinho, já vou pegar.
Desculpa, gente, voltei. Chegou o correio. Tive que atender. Tá. Então, vou retomar. A gente acabou de falar isso, certo? Próximo slide, então. Bom, a gente tem então, na verdade, eu disse, né, no início, quando a gente apresentou os dois modelos, do Out of Africa como o modelo de mais evidências, né? Então, de acordo com esse modelo, a gente tem, por exemplo, esse fóssil mais antigo que foi encontrado no sul da Etiópia, que tem uma datação entre 150 e 195 mil anos atrás. Né? E a gente tem linhagens de DNA mitocondrial, de cromossomo Y e também de cromossomos autossômicas, de algumas regiões, né? Então a gente tem tanto do leste africano, especificamente no norte da Etiópia, quanto no sul da África, né? E a gente tem também uma evidência para o leste africano de dados arqueológicos, que eles indicam um comportamento mais moderno, das populações mais modernas, humanas, né? Que seria mais antigo também na região do leste africano e na região do sul, né? Então a gente tem esses dois tipos de evidência. Um problema, né, de que a gente sempre tem com relação a esses dados arqueológicos e aos fósseis, principalmente, é que a gente não tem muito registro fóssil, né? Porque o clima na África geralmente não é um clima que favoreça a preservação de fósseis. Então a gente não tem muitos dados, né? Principalmente as regiões de clima tropical. Então você pode ver que sempre quando a gente tem algum tipo de fóssil de uma região mais seca, mais deserto, né? E outras regiões a gente não tem a mesma representação. Então, por isso é bastante difícil, né? Porque a gente já espera ter uma lacuna nesse tipo de registro. Bom, mas então a gente entende, tá? De acordo com todos esses estudos e tudo mais, que os humanos, né, a nossa espécie, surgiu na África. Né? A gente talvez ainda tenha dúvida se no leste ou no sul, a gente não tem exatamente uma data muito precisa, né, de há quanto tempo isso teria acontecido, mas a gente concorda que aconteceu dentro do continente africano, todas as evidências mostram isso, né, todos os tipos de evidência mostram isso. Então, teve um out of Africa, né, então os humanos se dispersaram pelo mundo, eles saíram da África, em algum momento migraram para fora da África, e a partir daí, eles povoaram os demais continentes, certo? Então, como que isso aconteceu? Então, também tem vários estudos a respeito disso. E, na verdade, são várias perguntas, né? A gente pode se perguntar quantas migrações aconteceu. Foi uma única vez, né? Uma única onda de migração que uma parte dessa população humana saiu da África e iniciou essa migração. Ou foram várias, né? Ou foram algumas. Quantas vezes isso aconteceu? Quais rotas essas migrações seguiram? Né? Elas migraram e foram para a Europa, foram para a Ásia, foram primeiro para a Europa, ou primeiro para a Ásia, ou foram, né, por onde que elas foram? E em que épocas, né? Qual é a datação dessa ou dessas migrações possíveis? E aquela pergunta lá do início ainda, né? Que era um modelo Out of Africa puro ou um modelo que considerava fluxo gênico. Que é a gente pensar se houve ou não houve fluxo gênico com essa espécie, né, nossa espécie, com outras espécies, com os hominídeos, né? Então, será que e quanto que foi essa contribuição, né? Na verdade, se houve esse fluxo gênico, quanto que houve? Então, a gente tem diversas hipóteses, né, dessas rotas de migração, vindas de diversas evidências também, né? Então, se a gente for imaginar, não é uma única linha simples, né, que a gente vai ter como origem no leste africano, por exemplo, e que a gente vai retinho para todas as pontas
né, do restante do mundo. É bem complexa, né, e envolve, na verdade, várias migrações consecutivas, né? Então, se a gente for ver isso, mas essa primeira, né, que sai do continente africano, é essa que é o nosso maior interesse, que seria de definir o que teria acontecido aqui, né? Porque seriam os ancestrais de todas as demais populações no mundo. Então, sobre esse tema do Out of Africa especificamente, né, tem esses dois pesquisadores que trabalharam bastante com evidências fósseis e arqueológicas, e eles têm alguns achados bem interessantes, então eu trouxe alguns para a gente ver aqui. De acordo com essa hipótese, né, a gente teria tido uma primeira dispersão para fora da África, né, e que seguiu uma linha, né, de dispersão, né, uma rota de migração ao longo da costa da Índia e chegando até na Austrália e na Nova Guiné, né? Então, isso teria acontecido quando ainda o nível do mar estava mais baixo, né? E permitia essa rota de migração. Essa primeira rota de migração já teria dado origem aos australianos e às populações aqui, Filipinas, Malásia, Papua Nova Guiné, né, toda essa região aqui. Então, essa teria sido a primeira migração out of Africa. Depois, eles também têm proposta de outras migrações que teriam ocorrido com outras rotas, e durante essas próximas migrações, elas teriam, talvez em parte, se misturado com essas populações que já estavam lá, que já tinham migrado anteriormente, e em parte, na verdade, substituíram as populações que estavam lá, né? Então, assim, não é bem definido em que proporção que essas ondas contribuíram para a população atual, né? Por exemplo, que a população que existe hoje nessas regiões. Então, eles colocam uma segunda onda de imigração que foi no sentido para a Ásia, que também foi uma rota mais ou menos ao sul, e ainda outras possíveis migrações que poderiam ter passado pelo norte do Himalaia. E entre essas, algumas migrações que teriam ido, na verdade, para a Europa, né? Então, eles justificam que talvez não existam muitos fósseis que nos indiquem também essas rotas por conta de que hoje boa parte dessa região estaria coberta pelo oceano, né? Então, os fósseis estariam no fundo do mar. Mas essas são algumas das rotas mais importantes. Então, a gente teria tido, na verdade, né, diferentes ondas que vieram aqui para a região da Austrália, uma onda que veio aqui para a Europa, depois uma onda, né, que separadamente, assim, que veio aqui para a Ásia, e por último, né, o último continente a ser alcançado, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final da aula, que é essa migração que veio da Ásia para as Américas, né, e aí o povoamento das Américas. Então, o que a gente estava falando é a discussão dessa primeira parte só aqui. Tá? E evidências, né? Que evidências a gente tem também para isso dentro da genética? Né? Então, a gente tem outros estudos também de DNA mitocondrial que mostraram, né, essa evidência de que a gente tem também, né, todas essas linhagens de DNA mitocondrial, mas se a gente for considerar os grupos que existem na África e os grupos que existem fora da África, né, a gente vai ver que, na verdade, os grupos que existem fora da África, eles são grupos derivados dessa uma linhagem africana, que é essa L3. Então, essa linhagem foi a única linhagem que, digamos assim, saiu da África, né, nessas migrações das populações humanas. Então, se a gente pensar nisso, né, e eles dataram essa saída em mais ou menos 50, 70 mil anos atrás, e todas as linhagens que a gente tem hoje em todos os outros continentes seriam derivadas de mutações dessa, né? Então, a gente
isso seria compatível com uma hipótese, né, de que houve uma única migração para fora da África, porque se tivesse tido mais de uma, seria pouco provável que essas diferentes migrações tivessem carregado só esse mesmo grupo de DNA mitocondrial, né? E que a gente teria tido fora da África, então, uma expansão populacional, que daí uma população maior, e daí surgiram outras linhagens do DNA mitocondrial com outras mutações, né, e outras variantes. Então, para a gente ter uma ideia do que seria essa teoria, né, eles colocaram aqui no mapa para a gente ver, assim, então, mais ou menos da região do leste da África, onde essas linhagens de DNA mitocondrial surgiram, né, e elas foram levadas para fora da África como uma única linhagem de DNA mitocondrial. E aí, em várias regiões, né, por onde essas populações foram passando aqui, foram surgindo mutações, né, que daí aqui estão colocadas como essas linhas azuis, né. Então, regionalmente, que daí foram dando origem a várias linhagens ligeiramente diferentes aqui nessas regiões pelo caminho, mas a gente vê essa única onda, né, de uma única linhagem a partir da qual essas mutações geraram outras linhagens locais, né? Então, se tivesse tido mais de uma migração, um evento de migração, né, grande, a gente imaginaria que teria tido mais linhagens que teriam tido esse mesmo padrão, né, que saíram da África e também que foram acompanhando essa migração e gerando mutações ao longo dessa migração e desse período de tempo. Então, a gente tem, né, essa coisa comum do Out of Africa, mas a gente também tem dados sobre dispersão, então, da África para onde, né? Então, como que aconteceram essas migrações? Então, também tem várias hipóteses, né? E esses dados aqui, né, essas propostas aqui das populações africanas, europeia, asiática e da Nova Guiné, foram feitas por simulação a partir de um estudo que analisou 800 mil SNPs no genoma humano, em várias populações, e gerou um valor de suporte aqui para cada uma dessas hipóteses, né? Então, essa hipótese aqui é a que tem melhor suporte. Mas a gente, as três hipóteses, elas têm essa ideia do Out of Africa, né? Então, a gente sempre tem aqui, né, a separação. Então, aqui é como se fosse uma árvore, né, de filogenética que a gente está fazendo, mas com as populações humanas, onde a gente está mostrando as divergências, né? Então, quando que essas populações se separaram? Então, a população africana, nesses dois modelos aqui, né, a população africana se separou primeiro das demais, né? Então, teve um único Out of Africa. Já nesse terceiro modelo aqui, por exemplo, não foi uma única vez, né? Porque, por exemplo, teve uma migração para Nova Guiné e daí depois teve uma outra migração, né? Então já seriam pelo menos duas migrações importantes para fora da África, tá? Nesse primeiro modelo, a gente imagina essa única dispersão da África e aí depois disso, essa população já fora da África se dividiu entre a população que migrou para a Europa e a população que migrou para a Ásia e para Nova Guiné, que daí depois teve uma nova separação entre a que ficou na Ásia e a que povoou Nova Guiné. Nesse segundo modelo, a gente também tem essa parte igual da única dispersão da África, a partir da África, mas daí depois a diferença vem aqui, que na verdade, de acordo com esse segundo modelo, teve uma migração para Nova Guiné e depois, né, na verdade não de volta na África, mas já aquela população fora da África é que foi uma parte para Nova Guiné e outra parte que daí foi para a Europa e para a Ásia, né? Então, nessa hipótese, a Europa e a Ásia teriam um ancestral comum mais recente, né, essas populações. Então, foi uma primeira divisão da África e depois, já fora da África, houve essas outras duas divisões. E a terceira hipótese, né, seriam essas múltiplas dispersões da África mesmo. Então, a gente não separa a população africana das demais já de início, né? A gente tem uma migração primeiro que sai da África, vai para Nova Guiné,
E aí depois a gente tem uma outra migração que vem da África de novo, que vai para a Europa e para a Ásia. Né? Então seria um terceiro modelo. Esse modelo é o que menos tem suporte, né? Então o que mais tem suporte de acordo com esse estudo realmente seria uma única migração para fora da África, um out of Africa, né? E especificamente desse modelo aqui. Né? Então esses 800 mil SNPs, eles fizeram com SNPs de todo o genoma e também do cromossomo Y. Então, esses modelos, né, e mesmo a gente considerando essa única migração para fora da África, e aí o que a gente considera como mais provável que seria isso daqui, né, uma primeira migração seguindo pelo sul para Nova Guiné e daí a dispersão para a Eurásia, né, para a Europa e para a Ásia, inclui também uma ideia de que pode ter acontecido fluxo gênico depois, né? Não exclui essas possibilidades, né? E claro, hoje a gente tem certeza disso, né? Que existe muito fluxo gênico, mas a gente mesmo, né? Essas populações não se separaram e tipo ficaram isoladas para sempre, né? Então é provável que mesmo nesses modelos, né, que a gente tem os mais aceitos, que a gente considere algum fluxo gênico entre essas populações, né? Então, algumas migrações menores de menos pessoas, né, que também chegaram a acontecer, né? Então, a gente diz assim, uma migração para fora da África como uma migração principal, que é a população que deu origem para a maior parte, né, do genoma, não que não existiu nenhum outro contato, nenhuma contribuição depois. Então, a gente tem isso que a gente chama, né, de ancestralidade arcaica, que seria exatamente essa miscigenação dos humanos com outras espécies, né, por exemplo, os neandertais, né. E a gente tem evidências, né, de esse modelo aqui, ele faz parte disso, dessa história, né, de que a gente teve, depois dessa migração para fora da África, na verdade, né, então aqui nas populações africanas a gente não teria essa miscigenação com outros hominídeos, mas para fora da África, nessas populações, a gente teria uma contribuição de neandertais no nosso genoma. Né? Então, todas as populações não africanas carregariam uma quantidade similar, pequena e similar, de ancestralidade neandertal. Né? Então, isso corrobora com o modelo de ter uma única dispersão para fora da África, né? E daí essa miscigenação com neandertais teria acontecido nessa população fora da África, mas ainda antes dessas subdivisões acontecerem, né? Então tem alguns fósseis, né, que a gente viu, por exemplo, aquele que foi encontrado em Portugal, que corroboram isso também. A gente tem, basicamente, bom, os neandertais são os mais estudados, né, o que a gente mais tem evidência, a gente mais fala, mas a gente tem os neandertais e tem os denisovanos. Então, na verdade, a gente tem evidências, né, de 3 momentos, né, ou épocas onde pode ter ocorrido miscigenação dos humanos com neandertais. E isso foi em momentos diferentes e, consequentemente, foi em grupos diferentes dessas populações, né? Então, pelo menos uma dessas vezes, né, onde houve essa miscigenação com neandertais, isso teria acontecido nessa população aqui, que se a gente imaginar aqui na árvore, né, seria a população ancestral de todos os não africanos, né? Então, porque é compartilhada entre essas 3 populações, né, Europa, Ásia e Nova Guiné. E aí a gente teria uma outra miscigenação que teria sido compartilhada por europeus e pela região sul e leste da Ásia, né, que pode ter acontecido em algum momento aqui nessa parte da árvore, né? E um terceiro, que poderia ter acontecido somente na Ásia, então seria exclusivo desse raminho aqui, né? Então, em 3 momentos diferentes, né? Então, isso tá
esses 3 episódios de miscigenação, eles se encaixam especificamente nessa hipótese aqui também, né? Que é desse modelo onde a gente tem essas separações, né? Das migrações fora da África. Isso que a gente tem de ter uma parte do nosso genoma que veio de uma outra espécie é chamado de introgressão. Principalmente em humanos é chamado de introgressão, né? Então, às vezes em outras espécies, quando acontece isso, né, eles chamam, por exemplo, de hibridização, né, em plantas, e eles chamam também de transferência lateral de genes, né, que veio o gene de uma outra espécie, mas principalmente para nós chamamos de introgressão. Então, que seria exatamente isso. A gente teve eventos onde a gente teve cruzamentos da nossa espécie com outras espécies, então parte desse genoma dessas espécies, por exemplo, dos neandertais, estão presentes no genoma das populações atuais, né? E esse tanto a quantidade em porcentagem com relação ao total do nosso genoma é bem baixa mesmo. Então, os estudos variam conforme. Não é fácil saber que parte que é neandertal e que parte que é humana, né? Mas as estimativas aí variam principalmente nessa faixa de 1,8 a 2,6% do genoma, considerando populações da Europa e da Ásia, né? Então, como a gente viu, na África não foi identificado, então populações africanas não têm evidências de introgressão, né? E a gente tem assim, as maiores estimativas chegaram até a 7%, que foi o máximo, assim. Então, com certeza é uma quantidade bem pequena realmente, né? Mesmo que tenham havido 3 eventos, por exemplo, uma proporção pequena do genoma. Só que é uma proporção do genoma que vem sendo muito estudada, porque existem hipóteses que são chamadas dessa introgressão adaptativa, de que as partes do genoma neandertal que a gente manteve no genoma humano, né, são justamente as partes que foram selecionadas por seleção natural, aquelas que eram vantajosas, né? Então, eles encontraram, e aqui eu trouxe só um exemplo, mas na verdade tem vários casos, de variantes, né, de sequências de DNA que por exemplo, é esse SNP que protege contra doenças cardíacas a partir da atuação direta na regulação dos níveis de colesterol, que é provavelmente de origem do genoma neandertal. Então, eles estimam que, embora a gente tenha uma pequena parte do nosso genoma de origem neandertal, essa parte é bem enriquecida para esse tipo de região que foi importante adaptativamente, né, para a nossa espécie. Então, tem muitos estudos nesse sentido. Então, eu falei desses denisovanos ou denisovanos, né? Denisova Cave, né? Da onde eles encontraram esses fósseis, que também existe um sinal de introgressão ou de miscigenação com a nossa espécie, né? E aqui, no caso, é na região do sul da Ásia, na Oceania, e a estimativa é, né, que a ideia é que exista só nessas populações, né? Então, um outro momento, né, de miscigenação em outro local, e que as estimativas para essas populações atualmente seria de 4 a 6%, então também uma baixa proporção do genoma. E a gente não tem sinais de miscigenação por exemplo, na Malásia, né, em outras regiões, por exemplo, como a gente falou dessas migrações para a Austrália. Então, tem uma comparação aqui, né, de fósseis, então, que seria o humano moderno, o Neandertal e o Denisovan. Aqui está a fotografia da região, né, e eles encontraram, na verdade, um dente, né, um dente denisovano, que foi encontrado, que foi a primeira evidência dessa nova espécie. Então, aqui a gente pode ver um resuminho do que teria sido essa história de introgressão,
né, de como teria acontecido. Então, aqui, essa flecha primeira aqui representa o nosso principal Horn of Africa, e já logo na sequência, essa população saindo da África, né, teve essa miscigenação com um primeiro evento de miscigenação com Neandertais, né, então foi comum a todas as populações que originaram todos os demais continentes, né, que povoaram todos os demais continentes. E depois a gente tem outras rotas, né, que se separaram aqui, e a gente tem daí aqui em algum momento nessa rota que vem aqui para a Austrália, né, para essa região, a gente teria uma possível miscigenação com esses Denisovans, né. Então, como aconteceram em regiões diferentes, em momentos diferentes, com populações diferentes, né, eles estão presentes hoje em populações diferentes, né. Então, a gente não vai encontrar, por exemplo, no genoma de populações africanas, nem introgressão neandertal e nem introgressão denisovana, né? A não ser que a gente tivesse tido uma outra migração que posteriormente veio dessas populações retornando para a África, né? Porque, a princípio, essas miscigenações aconteceram em outras regiões, tá? E aí a gente falou bastante, né, de populações atuais e o que a gente tem de ancestralidade hoje, daí os fósseis, mas a gente tem toda essa área de DNA antigo. O que seria o DNA antigo e qual que seria a dificuldade da gente estudar o DNA antigo? Alguém sabe? Que não é o DNA atual, né, das populações atuais. Eu espero. Não ter tanta variedade de uma mesma população para comparar os DNAs entre si. Sim, Keila, isso é uma das coisas, né? Porque a gente tem milhares de indivíduos, né? Milhões de indivíduos atualmente para a gente poder coletar, mas a gente não tem assim tantos fósseis, né? Então esse DNA antigo, que é justamente o DNA que, e se alguém quiser complementar, aí pode complementar. A gente vai discutindo também. Essa seria uma das limitações, a gente acessar a diversidade dessas populações ancestrais, né? Então, quando eu estava mostrando ali, por exemplo, os neandertais, denisovanos, quantas amostras, né? Quantos indivíduos a gente tinha ali? Então, realmente é uma limitação importante. A Amy falou, ele se degrada com o tempo, então tem pouca quantidade nos fósseis. Sim, isso talvez assim é uma das principais questões, né? De que é um DNA muito antigo, não é à toa que é DNA antigo, né? E todo esse tempo, quanto mais tempo passa, mais degradado ele foi, né? Então a gente tem realmente que trabalhar com DNA não só de pouca quantidade, mas também de uma péssima qualidade, porque ele é muito degradado, né? Então isso são limitações técnicas também super importantes, né? Então, algumas dessas coisas que a gente vai passar aqui, né? Então, a gente pode chamar de DNA antigo qualquer DNA que foi extraído ou de um fóssil ou de algum material que foi encontrado, né? Nem sempre é diretamente da pessoa, né? Dos restos mortais da pessoa, mas de algum outro material antigo que foi localizado. Então, qualquer material serve, né? E muitas vezes até mesmo para a gente não destruir, digamos assim, o fóssil inteiro que foi encontrado, porque evidência fóssil também é importante, né? Então não é só para triturar o osso e pegar DNA, né? Não é só para a gente acessar a genética, mas também é importante nas medidas, né? Na anatomia, enfim, tudo que eles estudam, que também são áreas complementares para a gente desvendar essa história, né?
Mas eles pegam bastante dente, polpa de dente, né? Então, que seria um material que, assim, você vai estragar menos o fóssil e que talvez te dê uma quantidade um pouco maior de DNA, mais protegidinho um pouco, né? Mas, na verdade, tem que trabalhar com o que tem, né? O que tem, porque o que tem não é muito, né? Então, esse problema da degradação é um problema que começa imediatamente depois da morte do indivíduo, né? Começa a degradação desse DNA, já porque começam a se desfazer as membranas celulares e nucleares. Então, esse DNA começa a ficar exposto a enzimas que degradam o DNA, que num conjunto geral a gente chama de nucleases, porque elas quebram o DNA mesmo, elas rompem, né, o DNA em fragmentos, né, assim. E ainda há outras condições ambientais que também promovem essa degradação do DNA, que seria a umidade, a temperatura, a radiação solar, né? Então, esse material fica exposto, né? Então, essa degradação é natural, vai acontecendo. Então, o que a gente espera encontrar, né, além de que a gente encontra pouco DNA, né, a gente encontra também um DNA todo fragmentado, em pequenos pedacinhos, né, que não é compatível com vários tipos de análise que a gente faz para populações atuais, por exemplo. Né? Então, aqui você vai ter ali fragmentos, talvez, de alguns, né, poucos pares de base, uma centena de pares de base, não vai, né, quanto mais degradado ele tiver, menor o fragmento. Então, não vai dar para analisar grandes trechos de DNA, por exemplo. Né? A gente tem vários tipos de danos que acontecem e, na verdade, esses danos acontecem sempre no DNA, né? A gente está mesmo nos organismos vivos, mas acontece que a gente tem mecanismo de reparo do DNA, né? Mecanismo de corrigir, de controlar isso e até da célula ser eliminada porque tem um erro, né? Para não gerar um problema. Mas depois da morte do indivíduo não tem mais esses mecanismos de reparo. Então, a gente só vai acumulando, né, tanto essas modificações químicas que são causadas por subprodutos do metabolismo mesmo, quanto essa, por exemplo, o ambiente com uma radiação ultravioleta, né? Então, uma vez que causam as quebras ali, pode se alterar, inclusive, a sequência do DNA, né? Pode quebrar e pode mudar a conformação química, né? E a gente ter ali, por exemplo, um nucleotídeo diferente, né? Que não estava antes. Então, a gente tem realmente problemas de danos, né? E dessas sequências. E além disso, a gente tem um problema de contaminação muito importante, porque são vários tipos de contaminação, né? Uma contaminação seria justamente porque o DNA ficou lá, ficou exposto, está fragmentado, está fora da célula, né? Já está lá. Então, pode ter vários compostos químicos que podem ser, por exemplo, inibidores de PCR, que podem impedir as reações que a gente vai fazer para analisar esse DNA, né? Então, por exemplo, o DNA pode existir lá, mas ele está todo contaminado com esses produtos químicos que impedem que a gente faça a análise. Além disso, a gente tem contaminação com o DNA mesmo, né? Porque se esse DNA está lá no ambiente, ele pode ter DNA de fungo, bactéria, um monte de DNA tudo misturado lá junto com ele, do ambiente, né? De outros organismos, e que a gente vai acabar extraindo esse DNA junto, né? Ou a gente pode acabar extraindo esse DNA junto, né? E como eles estão em fragmentos pequenos, né? Talvez nem sempre é tão fácil também para a gente identificar se aquilo é uma contaminação ou não. E o DNA humano do pesquisador que está lidando, né, da pessoa que coletou, da pessoa que processou essa amostra, também é um grande risco de contaminação, porque justamente esse DNA da amostra está numa quantidade tão pequena que qualquer quantidade do DNA humano das pessoas que estão manipulando pode acabar sendo em proporção muito maior dentro da amostra do que o próprio DNA da amostra. Né? Então, exige um tipo de laboratório específico, completamente diferente, né? Uma proteção que não é para você não se contaminar, que é para você não contaminar a sua amostra. Né? Então, tem toda uma área da genética, e especificamente da genética de populações, né? Que trata do estudo de DNA antigo.
né, de populações, de DNA vindo de fósseis ou de materiais, né, de humanos arcaicos, né, de populações ancestrais que estão que foram encontrados, né, e que daí você quer fazer um estudo de genética, então todo esse trabalho tem que ser feito de uma forma diferente, né, particular, pensando nesse tipo de dano e nesse tipo de contaminação. Mesmo com todas essas limitações, a gente incrivelmente teve um projeto Genoma Neandertal, né? Então você deve conhecer o projeto Genoma Humano, né? Que sequenciou o genoma humano, então feito com pessoas e tal, né? Que custou uma grana, que demorou um tempão e tal. Mas a gente, no caso nos Neandertais, a gente tem resquícios de 6 indivíduos que foram utilizados para montar o que seria todo esse genoma Neandertal. E, na verdade, a maior parte do genoma foi montado com 3 indivíduos, na verdade, né? Amostras de 3 indivíduos que foram encontrados na Croácia. E aí tem mais um indivíduo da Rússia, que foi a maior parte desses 2% restante, e outros 2 indivíduos que também contribuíram com uma pequena proporção das sequências para a montagem desse genoma, para a gente descobrir, né, o que seria essa sequência do genoma ancestral Neandertal. Imagine, né? Todos aqueles problemas, muito degradado, né, muito fragmentado, pouca quantidade, a gente tinha todos esses problemas. E, inclusive, um desses foi o que deu nome, né, à espécie que a gente chama de Neandertais, né, o Homo sapiens neanderthalensis como espécie, que foi do Vale Neandertal. O Vale Neander, na verdade, porque tal é vale, de acordo com os alemães. Então, lá quando eles encontraram, eles deram esse nome, né? Então, foi o primeiro. Aqui tem algumas fotografias, né, da região e tal, como eles encontraram. Então, apesar dessas dificuldades, os pesquisadores conseguiram fazer o sequenciamento de praticamente todo o genoma, né? Porque a gente sabe que o projeto Genoma não é o genoma inteiro com todas as sequências, porque tem regiões que são repetitivas, que são muito difíceis de se montar, né, de se sequenciar, mas a gente tem basicamente, né, uma sequência para comparação, né, para a gente poder saber como que era, quais eram as principais diferenças com relação, por exemplo, ao genoma humano. E a gente tem evidências de populações atuais, sim, e aos montes, né? Então, uma coisa muito importante do modelo Out of Africa, né, que a gente tinha visto, onde a gente tem uma ancestralidade africana, né, a nossa espécie surgiu na África, é de que, justamente porque a espécie surgiu na África e se manteve, né, as populações que se mantiveram dentro da África, que não migraram para fora da África, elas não perderam diversidade genética, elas só acumularam diversidade genética. Então, as populações que atualmente habitam a África são as populações que teriam a maior diversidade genética entre todas as regiões geográficas, né? Então, essa é uma predição do modelo, né? E que também a África, né, o continente africano, seria onde surgiram as linhagens genéticas mais antigas, né, de DNA mitocondrial, de cromossomo Y, né, e todas essas, de todo o genoma, né, que é totalmente contrário com o modelo multirregional, porque no modelo multirregional não teria nada de especial com a África, né, a gente não teria por que encontrar mais diversidade na África, ou por que encontrar a origem dessas linhagens na África, porque a origem da espécie teria sido tanto na Ásia, quanto na África, quanto na Europa. Teria sido várias vezes, né? Então, essa é uma predição específica do modelo Out of Africa. E o que a gente encontra, né? Na verdade, desde o início dos estudos com populações humanas, e especificamente, né, quando a gente começou a estudar populações africanas, tem o mesmo cenário, que realmente mostra que a diversidade genética é maior na África, é muito maior na África e é sempre maior para todas as regiões do genoma. Então, já nessa tabela, né, onde eles comparam, na verdade, poucas populações, porque isso foi ainda no início do projeto Mil Genomas, onde eles estavam comparando apenas algumas amostras por continente, né, então aqui a gente tem uma população iorubá da África,
comparado com uma população que eles colocam como Europa, mas é aquela população de americanos dos Estados Unidos, que são brancos, né, que têm ancestralidade principalmente do norte da Europa, e aqui é uma mistura de populações asiáticas que eles fizeram, na verdade, que junta chineses e japoneses, né? Mas mesmo assim, né, mesmo com essa super simplificação, eles já conseguiram ver essa medida de diversidade genética, tanto em número de SNPs total que existe na população, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem o SNP que vocês estão procurando lá. Às vezes ele existe em todas as populações, porque todas as populações têm os dois alelos e em frequências relativamente comuns, né? Mas, às vezes, tem algum SNP que, por exemplo, pode ser uma população que só tenha um dos alelos. Então, para aquela população que só tem um alelo, esse SNP não existe, porque não tem variação dentro daquela população, né? Então, a gente pode comparar um número total de SNPs que aparecem por população. Se a gente comparar, fizer uma média de número de SNPs por indivíduo, né, que seria um cálculo também para a gente fazer talvez uma correção por número de indivíduos, quanto o número total de polimorfismos do tipo inserção-deleção, né, então considerando não só SNPs, mas também os indels, e também fazendo essa correção de indels por indivíduo, em todos esses casos a gente vê que a diversidade medida por todos esses parâmetros, ela é maior nessa população africana do que nas populações que representam a Europa e a Ásia. Mesmo que aqui na Ásia ainda a gente junte duas populações, né? Duas principais populações. Então a gente tem todas as comparações essa diferença, né? Então isso é verdade e continua sendo verdade para todos os estudos posteriormente, né, que analisaram diversas outras populações e fizeram outros tipos de comparação. Então realmente isso reforça essa hipótese, né? Aqui a gente tem também uma medida que daí aqui a gente está mostrando em cores, né, essas diferentes populações aqui que estão marcadas com diferentes regiões geográficas, né, mas aqui essas duas em verde são duas populações africanas, essa daqui é a mesma que a gente tinha falado anteriormente, Yoruba, e essa é uma população Lúria, e a gente tem duas populações que representam europeus, né, essa população americana dos Estados Unidos aqui, brancos, e essa população aqui é da Toscana, e daí as asiáticas que estão em roxo, então aqui estão divididas em três populações, né, aqui os japoneses ficaram aqui em último. E aqui o que a gente está medindo é uma medida de diversidade nucleotídica, né, que são medida diretamente da sequência do DNA. Então a gente vê uma proporção de quantos desses nucleotídeos variam entre os indivíduos dessa população. E a gente vê que essa diversidade é bem maior em populações africanas, em cada uma das populações africanas, né? Porque tem uma confusão com isso também, que o que a gente está falando, na verdade, quando a gente está falando população africana? A gente não está falando de uma única população, mas a gente está falando que qualquer população africana, que a gente comparar com qualquer população não africana, a gente vai encontrar maior diversidade genética, né? Não são tantas populações africanas que já foram estudadas, né, geneticamente, principalmente genomicamente, né? Por todo o genoma. Mas todas as que a gente tem demonstram esse mesmo padrão, tá? Sendo que a diversidade ainda entre populações europeias e asiáticas é muito pequena e a gente não encontra, assim, uma relação sempre desse mesmo padrão, né? Então, é realmente uma evidência bem forte para nossa hipótese do Out of Africa, de que a nossa espécie surgiu na África. Aqui a gente tem também uma outra forma que foi feita de avaliar isso, que é colocar as populações com relação aqui, nesse eixo, à distância, especificamente da Etiópia. Então, quanto mais, aqui assim, a gente vai passando para o eixo aqui, mais longe a gente vai ficando, em quilômetros mesmo, geograficamente, da Etiópia, né? Então, a gente aqui está bem próximo,
Aqui começa, né, com as populações da África, da Etiópia, e aí a gente vai fazendo essa distância genética. E a gente vai vendo nesse outro eixo aqui a, a heterozigosidade haplotípica, né? Então, que é uma medida de diversidade também. Então, quanto mais diversidade você tem, mais SNPs, mais haplótipos e mais indivíduos heterozigotos, né? Então, a gente tinha visto em alguma das aulas atrás que o número máximo de heterozigotos que a gente tem numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg seria de 50%, que é quando os dois alelos de um SNP têm a mesma frequência, de 50% cada. Então, o nosso 2PQ vai ser 50%. Então, essa heterozigosidade, ela é diretamente relacionada com esse nível de diversidade, né? Então, a gente reduzindo essa heterozigosidade, isso representa perda de diversidade, né? Menos diversidade que eu tenho nessas populações aqui, comparados com essas populações aqui. E quem são essas populações, né? Justamente, essas populações com esses losangos em roxo são populações africanas, e essas populações são as bolinhas azuis aqui, são as populações da América do Sul, que são as mais distantes, né, geograficamente. Foram, segundo essa nossa hipótese de migrações humanas pelo mundo, foram a última região do mundo a ser povoada, né? A última América, né? Então aqui a gente tem outras populações das Américas aqui e principalmente a América do Sul, né? Porque a entrada pelo continente foi ao norte, né? Então o norte foi povoado ainda antes do que a região sul. Então, essa relação, né, que vai diminuindo a diversidade conforme você vai se distanciando, é um resultado dessa ideia de que, né, dessa nossa hipótese de que as populações, os humanos surgiram na África, e daí uma parte dessa população saiu da África, migrou para fora da África, né, e a gente teve uma série de migrações posteriores, indo mais longe, mais longe, mais longe, né, e com essas migrações, por efeito mesmo, de efeito fundador, né, de ter um pequeno tamanho populacional, de perder diversidade, de sofrer muita deriva genética, é que essas populações foram perdendo diversidade ao longo do caminho, né? Então, as populações que se mantiveram sem essa migração não perderam diversidade, então elas só foram acumulando diversidade, né? Não perderam a diversidade que elas tinham e ainda foram acontecendo mais mutações e foi aumentando ainda essa diversidade, a população sempre se manteve um tamanho maior, então não teve um evento de deriva genética que fizesse com que elas perdessem diversidade, né? Esse dado aqui no caso já foi um outro tipo de polimorfismo que foi analisado, foram microsatélites, né, que são aqueles polimorfismos, lembrando que são de número de cópias de uma sequência repetida, né? Então aqui, diferente dos SNPs, por exemplo, então aqui não é um nucleotídeo diferente, aqui é uma unidade de repetição. Então, por exemplo, a gente tem dois nucleotídeos, um dinucleotídeo G e A, e ele se repete 10 vezes num alelo, 11 vezes no outro alelo, 12 vezes no outro alelo, né? Então, esse outro tipo de polimorfismo, né, que foi utilizado aqui gerou essa correlação. A gente também tem, né, a mesma hipótese sendo corroborada também no cromossomo Y, né? E eles, na verdade, tinha uma linhagem que se achava que seria mais antiga, que era chamada de H0. E daí todos os outros haplogrupos eram desse grupo R1b. Mas aí depois eles encontraram um grupo que era mais antigo ainda do que o H0, que seria o A0, que seria o A00, que foi encontrado em baixa frequência, mas só em população africana de camarões e em afro-americanos nos Estados Unidos, né? Então, eles, por comparação dessas sequências, né, viram que essa sequência aqui seria ainda ancestral. Então, também corrobora essa mesma hipótese, né, da origem no continente africano. Então, a gente vê, na verdade, uma diversidade muito grande dentro de populações no continente africano, e a gente vê uma diversidade
muito grande também genética entre populações. E a gente vê, na verdade, não é só a diversidade genética, né? É uma diversidade humana que acompanha uma diversidade do ambiente também. Então, a gente muitas vezes relaciona a diversidade genética com a diversidade linguística, né? Então, vários estudos, isso não só para populações africanas, né? Para várias populações que a gente tem essa relação muito próxima entre um grupo linguístico diferente, né? Fala uma outra língua, então tem uma outra composição genética também, né? São diferenciados geneticamente. Então, meio que acompanha. Embora a evolução da língua e a evolução genética não sejam da mesma velocidade. Mas a gente tem no continente africano mais de 2.000 grupos etnolinguísticos, né, que estão representados pelas diferentes cores aqui, seriam esses grandes grupos. E né, supergrupos que reúnem esses grupos etnolinguísticos. E isso representa 1/3 das línguas do mundo, né? Então tem muitas línguas sendo faladas e são línguas às vezes que são faladas, embora aqui a gente está colocando de uma forma geográfica, às vezes são línguas diferentes, são faladas por populações vizinhas, né? Dentro de uma mesma região. Então nem fala em país, né? Porque país é uma imposição que veio depois, né, em cima dessas populações africanas. Então, país na África não delimita as coisas muito bem, mas a diversidade de populações, então, muitas vezes populações geograficamente muito próximas que falam línguas diferentes, né. A gente tem também uma diversidade cultural muito grande de subsistência, né, do que essas populações viviam, né? Algumas até recentemente, algumas até hoje, mas do que essas populações se mantinham, qual era a sua prática cultural. Então, a gente pode dividir grosseiramente em 3 grupos, que seriam populações que vivem principalmente da agricultura, populações pastoralistas, né, que criam animais. Então, aqui, por exemplo, uma das questões bem importantes nessas populações é o consumo de leite, né? E populações de caçadores-coletores, né, que são 3 modos de vida totalmente diferentes, que têm uma interação com o ambiente muito diferente, tem impacto muito diferente nas adaptações da genética humana, né, do que é benéfico nesse ambiente e do que não é. Né? Então, por exemplo, para uma população que vive de caça e coleta, poder digerir o leite não significa nada, porque eles não tomam leite na fase adulta, né? Então, são essas coisas que a gente vai vendo de correlação da cultura com a genética, né? Então, isso, né, como modos de vida ancestrais muito diferentes dentro do mesmo continente. E, além disso, a gente vê essa diversidade de ambientes, né? Então, a gente vê na África de tudo, né? Então, a gente vê o maior deserto do mundo, o deserto do Saara, a segunda maior floresta tropical do mundo, floresta do Congo. A gente vê savana, pântano, montanha e montanha alta, montanha muito alta. Então, tem populações em todos esses tipos de ambientes, né? Então, se a gente for pensar nas populações humanas e nas suas adaptações ao ambiente, com relação ao que a gente identificaria como seleção natural, variantes genéticas que são mais vantajosas em certos ambientes secos ou úmidos, ou tem de tudo no continente africano. Então, já era da gente esperar realmente que essas populações fossem muito diferentes entre si, né? Por estarem anos e anos e anos da história adaptadas a ambientes tão diferentes, vivendo de um modo tão diferente, né? E realmente culturalmente muito diferentes, com línguas diferentes, né? E tudo isso leva a uma diferença de pressão seletiva que vai levar a uma diferenciação genética, né? Então, em cada um desses ambientes, a gente imagina adaptações diferentes para as populações que vivem nesses ambientes, né? Então, e é isso realmente que a gente encontra. Além disso, a gente tem que dar conta daquilo que a gente citou, né, que era aquele problema das populações atuais, na verdade, não pararem quietas, né, em lugar nenhum. Então,
essa questão de que, mesmo depois dessa divisão populacional, né, desses primeiros povoamentos, onde, né, os humanos se espalharam aí pelos continentes, por várias regiões, por exemplo, do continente africano, e a gente teve um período onde essas populações talvez ficaram relativamente isoladas uma das outras, a gente teve muitos eventos de migração que aconteceram depois disso, né? Então, o fluxo gênico mais recente entre essas populações. E só um deles, né, para citar, que é super bem caracterizado no continente africano, é o chamado de expansão banto, que é esse grupo que utilizava principalmente agricultura e que essas flechas aqui estão representando várias rotas de migração deles. Então, eles foram para várias regiões da Europa, da África, e eles acabaram, então, tendo fluxo gênico com várias outras populações. Então, a gente encontra hoje, né, por exemplo, assim, alelos, né, vamos dizer de uma forma geral, alelos de origem banto em outras populações que não são de origem banto, em todas as regiões, né? Então, as populações de hoje não são as mesmas populações que a gente tinha naquela época que a gente está falando das nossas populações ancestrais, por exemplo, que migraram para fora da África. Não eram as mesmas, né? Então, a gente não pode também esquecer que existe um padrão que se sobrepõe de uma miscigenação mais recente, né, de fluxos gênicos mais recentes, quando a gente está lidando com evidências de populações atuais. E por isso que é tão impactante, mesmo quando a gente tem poucos dados limitados de poucos indivíduos, de um DNA degradado e tudo mais, mas mesmo assim é super impactante quando a gente acha algum DNA antigo, né? Porque dá pelo menos uma ideia pra gente do que seriam realmente aqueles indivíduos que viveram naquela época que a gente está tentando reconstruir aquela história, né? Então, existe né, muita diversidade que veio também a partir desse padrão, né? Então, a gente viu sobre o fluxo gênico, o que ele faz, o fluxo gênico? Ele aumenta a diversidade das populações e diminui a diferenciação entre as populações, né? Então, pensando em todas essas migrações aqui, a gente percebe isso também, né? Então, essas migrações são um aumento nessa camada de diversidade genética. Então, o que a gente tem seria, na verdade, o que a gente chama de um modelo fundador em série, porque não é só um Out of Africa, né? Mas depois desse Out of Africa tem vários outros eventos de migração que a gente pode imaginar como pequenos efeitos fundadores das populações que foram, então, se expandindo, né? E migrando para várias regiões do mundo. Então, na verdade, a gente teve um longo período de tempo onde houve uma migração atrás da outra, né? Então, é como se a gente estivesse tendo cada vez, né, que a gente tem essa separação de um grupo dessa população que vai migrar, a gente tem mais um efeito fundador, então mais um momento onde a deriva genética vai ser muito forte, vai impactar, vai perder diversidade na população, né? Então, essa diversidade vai realmente caindo como a gente viu naquele gráfico, né? A partir da África e principalmente daí a partir dessas populações do leste africano, com relação a essa migração até chegar nas Américas e especificamente na América do Sul. Então, de forma geral, o que a gente vê é que todas as populações humanas que estão fora da África, elas têm, de forma geral, só uma parte da diversidade genética que existe nas populações africanas. É claro que a gente vai ter também novas mutações que surgiram fora da África, né? Que foram novos alelos. Mas esses alelos vão ser bem mais recentes, então não vai ter tantos novos alelos assim, né? Que compense a diversidade genética que a gente perdeu durante essas migrações. Então, na verdade, a gente vê, de forma geral, assim, como realmente um subconjunto da diversidade que existe na África, somada com uma pequena miscigenação, que a gente viu que é uma proporção bem pequena mesmo, em porcentagem, de outras espécies, e que seriam neandertais, aqueles que a gente tem mais evidência, mas também em algumas populações denisovanos.
Mas a gente teve várias outras migrações depois disso, e teve também migrações que a gente poderia colocar como back to Africa, né? Então, dessas populações que tinham saído da África, que reentraram, né? Que, quer dizer, não são as mesmas pessoas, então, na verdade, não dá nem para dizer, a gente tem uma estimativa de tempo e tal, mas assim, uma migração que veio no sentido contrário, né? Que veio de fora da África para dentro da África e está presente no genoma, principalmente nas populações do norte e até um pouco das populações do leste africano. Então a gente tem, né, a história não é simples, mas a gente tenta simplificar um pouco assim, da onde que vem essa maior proporção. Então, não que não existam alelos que são específicos de populações indígenas das Américas, existem, mas a maior parte dos alelos que existem nas populações ameríndias, eles também existem nas populações africanas, eles vieram com essas migrações, tá? E aí a gente entra, então, nessa parte que seria o povoamento das Américas, né? Que, por si só, é um evento... a migração humana mais recente, né? Que a gente tem, assim, realmente o último continente a ser povoado. E que a gente também tem vários estudos tentando identificar quando, né, que isso aconteceu, há quantos anos atrás que isso aconteceu, de onde que essas populações vieram especificamente, né? Então, quais foram as populações de origem desses indivíduos. E, da mesma forma, né, quantas migrações houveram? Será que foi uma única vez que houve essa migração? E aí todo mundo que tem hoje, né, todas as populações hoje nas Américas, elas são descendentes dessa única onda migratória, né? Ou a gente teve várias ondas migratórias que formaram essas populações nativas americanas. Então, tudo isso, né, está sendo estudado também, mas a gente tem uma hipótese mais aceita atualmente, né, que tem várias evidências e que explica um pouco melhor, talvez, a diversidade que já foi encontrada, né, em todas as populações nativas americanas e também todas essas, talvez essas datações que tenham sido encontradas com fósseis, né? Porque a gente sabe também que foram encontrados alguns fósseis que as datações, por exemplo, eram muito mais antigas do que as datações que eram por genética, né? E porque na genética, por exemplo, a gente tem cerca de 15 mil anos atrás como uma estimativa de tempo, e tem fósseis que são de 40 mil anos atrás. Então, a gente sempre tem aquela ideia, como conciliar, né, esses dados fósseis com os dados genéticos, que dão estimativas muito diferentes, mas a gente sempre tem aquela de, mas esse fóssil pode não ter contribuído, né, para as populações atuais. Então, talvez essa hipótese aqui é uma das que melhor, assim, acomoda, né, esses achados de uma forma geral. Né, a ideia dessas migrações, né, assim, um consenso que a gente tem é que veio da Ásia, né? Não é que é a única hipótese, porque tem hipóteses que também, porque na verdade essa região daqui, né, do Estreito de Bering, era congelada, né, e era possível de você passar por ali, né? Hoje não é possível de passar por ali, mas essas hipóteses, né, levam em conta essa rota, tá? Existem outras que chegaram de navio na costa aqui e tal, mas não existem fortes evidências para essas outras hipóteses, principalmente evidências de genética de populações atuais. Ou seja, se ocorreu isso, né, se essas populações chegaram aqui também por outras rotas de navio, etc., elas provavelmente não contribuíram, não foram nossos ancestrais, né, não contribuíram para o genoma que a gente tem nas populações nativas americanas. Então, a primeira onda, aqui a gente divide em 3 ondas migratórias, né? A primeira onda migratória é essa onda que teria originado praticamente todos os ameríndios do continente, e isso no Brasil, né? Toda a América do Sul, na verdade, a gente teria sido originado dessa primeira onda, e essa onda seria, assim, a maior e a principal, realmente, e a que, né, explica a maior parte da diversidade mesmo que é encontrada nessas populações.
Sendo que ainda dentro dessa migração nas Américas, né, assim, considerando que veio da Ásia pelo Estreito de Bering, pela América do Norte, né, e depois as migrações para o Sul, nessa rota de migração para o Sul, a mais aceita é essa rota pela costa, né? Tem outras hipóteses, por exemplo, que houveram rotas de migrações pelo interior do continente, ou, né, enfim, todas as possibilidades, mas a mais, né, que foi mais colocada em evidência foi essa rota, considerando uma migração pela costa. E aí tem vários estudos das populações dos Andes, dos dois lados dos Andes, então, que são super interessantes também e que tentam mostrar, né, com evidências genéticas, de populações atuais principalmente, essa diferenciação, né? Essa migração, como é que foi, se houve fluxo gênico e como é que aconteceu. A segunda onda, ela seria uma onda específica da região norte, da América do Norte, né? Mas que teria sido importante, contribuído até 50% da ancestralidade de esquimós e aleutas. Né? Então seria essa flechinha aqui. Então isso explica, né, uma parte do genoma dessas populações especificamente, que não é uma parte que existe nos demais ameríndios, né, por exemplo. Então poderia ter sido uma onda a mais, né, que veio até essa região aqui, que foi importante para essas populações, para esses povos ali. E aí uma terceira onda seria essa outra flechinha aqui, que é das populações Nadene, né? Apache, Navarro, que explicaria 10% mais ou menos da ancestralidade que essas populações têm, que não é explicada pela ancestralidade ameríndia da primeira onda, né? Então, também que ficou localizada aqui na região da América do Norte, né? Então, essas três ondas, elas explicam a maior parte das discrepâncias que estavam sendo encontradas entre esses estudos, né? Porque aqui nessa outra parte, na parte da América do Sul, América Central, América do Sul, a gente só tinha discussão, na verdade, com relação principalmente aos fósseis, a datação dos fósseis, né? E com relação às rotas migratórias dentro do continente, né? Então, com relação a essas outras discrepâncias aqui, então essas duas ondas explicam essas diferenças para essas populações, né? Então elas teriam acontecido em outros momentos, né? E teriam, na verdade, não substituído as populações que já estavam ali, mas teriam se somado a elas, né? Teriam se miscigenado com elas. E teriam vindo da mesma região, basicamente, né? Mas em um outro momento. Então, a ideia dessa migração é que essa migração durou muito tempo. Não foi assim, sabe? Que uma parte da população foi migrar e daí foram andando até cansar, né? Durou milhares de anos. E principalmente de que essa região, que é o Estreito de Bering, foi uma região onde essas populações ficaram paradas por alguns milhares de anos, né? Então, a gente tem essa ideia de povoamento das Américas, mas realmente é um processo bem, né, lento que fez, por exemplo, com que essas populações que estavam aqui no Estreito de Bering, por exemplo, já fosse uma população pequena, que já estivesse sendo diferenciada geneticamente da população asiática de origem. Né? Então, todo esse período de tempo aqui, a gente já teve uma certa diferenciação, de modo que a população que chegou, né, aqui nas Américas já era uma população diferente daquela que saiu lá da Ásia. Né? Outra coisa que é interessante também é que essas duas, na verdade, essas ondas, né, migratórias, elas têm uma origem asiática única, né? Aqui está mais ou menos posicionada na mesma região, mas na verdade a gente não consegue diferenciar se essas populações foram diferentes ou não. Então, a princípio, a gente coloca que mais ou menos elas se originaram numa mesma região,
e migraram então em 3 ondas, tá? Então aqui a gente teria também uma representação, né, sobre essa migração para as Américas e essa faixa roxa maior, né, aqui mais que aparece mais, seria essa primeira onda e essa migração que originou os ameríndios, todos da América do Sul, por exemplo, né? Então, e ela passa mais pela costa aqui, né? Não vai muito para o lado de lá. Então, aqui também tem muitos outros estudos que são interessantes, que também tentam mostrar como que foi o povoamento dessa outra costa, né? Dessa outra região. E aqui, né, algumas outras migrações, então ali estão dos aleutas, né, o que a gente tem de evidência, talvez, de tempo ou de regiões que acabaram, que as evidências, né, genéticas mostram que elas podem ter sido originadas, tá? Mas então, para nós na América do Sul, principalmente, a gente, né, tem essa migração aqui. Então, dados genéticos estão de acordo com isso, né? Só os dados fósseis que realmente têm muita diferença para os tempos, principalmente para os tempos, né? Mas às vezes até em questão de morfologia, né, em diferenciação das populações, né, que elas teriam sido originadas dessa mesma origem ou não, mas os dados genéticos, pelo menos todos corroboram aqui. Né? Então, essas migrações que estão nessas outras flechinhas aqui teriam sido acrescentado, né, diversidade nessas populações, principalmente do norte. Então, como dados arqueológicos, né, a gente tem a datação também de artefatos que só poderiam ter sido produzidos por populações humanas, né? E que tipos de artefatos eram esses, e eles são classificados e então datados conforme os períodos que eles seriam produzidos, né? Tem também esses desenhos, né, que tem diferentes representações e classificações também, que a gente consegue ver até hoje, né, que teriam sido feitos por populações humanas que, por exemplo, já habitavam aquela região, né, há um tanto de anos, que às vezes essa estimativa aqui que é muito mais antiga do que as estimativas que a gente tem do dado genético, né, mas sempre tem essa possibilidade, não quer dizer que não, né, quando a gente fala das populações atuais, é sempre limitação de as populações atuais são descendentes desse grupo aqui, né, mas não significa que não houveram outros, né, então a gente sempre tem essa ideia também, mas tem coisas muito bacanas. E a abordagem paleontológica é muito interessante também. Vocês já ouviram falar da Luzia? Aqui tem uma reconstrução, né? Aqui, porque eles têm que fazer reconstrução para ver como que eles estimavam que seriam as características das pessoas, né? Mas aqui é o fóssil mesmo. Vocês já ouviram falar? O fóssil mais antigo das Américas? Que pegou fogo no museu em 2019 e que sobrou só uns pedaços que eles cataram depois do incêndio. É bem triste mesmo, né? Então, isso é uma foto de antes, né? Hoje, na verdade, eu não encontrei mais nenhuma. Eles disseram que acharam mais de 80% das peças e que estavam remontando, mas assim, dá uma tristeza só de pensar, né? Que a gente tinha um. Claro que eles faziam já, né? Eles completam, né? Então, por exemplo, eles não tinham todas as peças, mas eles criam, né, as outras peças para a gente poder ter uma visualização melhor, por exemplo, para ficar lá no museu, né? E isso daqui também é uma questão totalmente inferida. Não significa que essa era a cara que a Luzia tinha, mas eles fizeram isso baseado nos dados que existiam dessa inferência de várias características do crânio mesmo, né, da morfologia do crânio. Então, eles medem distâncias entre vários pontos do crânio, né, que são que podem variar, por exemplo, entre populações humanas, né? Então, entre os olhos, o nariz, a boca, todo o formato do crânio, eles têm diversas medidas para isso.
e regiões onde se inserem os músculos, e daí eles vão recriando, né? Então, toda essa imagem que seria. Da mesma forma que eles fazem para recriar todas, né, os demais organismos que eles encontram fósseis, né? Então, esse fóssil foi muito importante, né? Revolucionou muito a história do povoamento das Américas e foi encontrada em Minas Gerais, nessa região de Lagoa Santa. Inclusive, eu deixei um vídeo para vocês na UFPR Virtual que mostra, que é um vídeo, né, tem entrevista com os pesquisadores lá, mostra um pouco da região, mostra um pouco do estudo e do trabalho, né, que é bem interessante, que eu coloquei lá nos materiais complementares. Aliás, a gente tem vários vídeos lá. Eu esqueci de mencionar, mas todo o material tá lá separado em partes, né, dos slides, mais ou menos isso que a gente está falando aqui. E daí tem os vídeos que eu selecionei que mostram algumas coisas bem bacanas em específico sobre esses casos que a gente está falando, né? Então, sobre DNA antigo, sobre esse vídeo que tem de Lagoa Santa, tem um vídeo dos povos nativos das Américas, que é da UFPR TV, inclusive que foi gravado no departamento de genética, tá? Então, toda essa, né, datação desses fósseis, então, de quando que viveu essa pessoa, né, que tinha esse crânio aqui, em que época que ela viveu, então tudo isso é importante para a reconstrução, né? Então, claro que a gente sempre leva em consideração, né, todos esses dados de datação, mas nem sempre eles são concordantes com os dados que a gente tem de outras abordagens, né? Então, essa questão, por exemplo, da Luzia, né, uma das questões, o fato dela ter esses traços africanos foi uma das coisas que mais impactou, né, ou de que ela teria traços africanos, né, foi inferido que ela teria traços africanos, que impactou muito, porque a princípio só se esperava realmente uma morfologia de crânios, né, que fosse compatível com as populações asiáticas. Então, cada descoberta, assim, é uma nova revolução nessa história, né? É uma nova peça. E as abordagens genéticas, né? Então tem, na verdade, uma diferença grande se a gente falar das uniparentais, né? De DNA mitocondrial, cromossomo Y e genoma em geral, né? Mas a gente tem uma datação geralmente mais recente do que as datações paleontológicas e arqueológicas, tá? Mas é um desafio, né? Integrar esses três tipos de evidências. Então, a gente também pode, né, fazer essa entrada, né, essa migração do povoamento das Américas dividido em 3 estágios. Mas isso eu tô falando da primeira onda, tá? Eu tô falando dos ameríndios, né? Então, eles não vieram e entraram, então, assim, houve 3 fases, né? Então, essas 3 fases seria a primeira fase de saída da Ásia, né, em direção à Beríndia. Então, eles estimam que essa fase teria sido um pouco mais antiga, cerca de 40 mil anos atrás. E aí, essa população ter permanecido na Beríndia até cerca de 24 mil anos atrás. Né? Então, eles permaneceram 9, 10 mil anos ali nessa região. E aí teve uma migração de entrada nas Américas, que aí eles dizem talvez 14, 15, 16 mil anos atrás, né, dependendo das evidências que a gente for considerar, e que talvez tenha uma diferença importante ali da região que a gente está analisando, se foi talvez uma separação entre as populações da América do Norte e da América do Sul, que talvez tenha se dado um pouco mais recente, né? Tipo 15 mil anos atrás, e então as populações mais do sul são um pouco mais recentes ainda do que isso, né? Então isso explicaria algumas divergências de alguns sítios arqueológicos que eles encontraram alguns registros, né? Então, porque demorou, né? É longe, então demorou para essas populações povoarem todo o continente, né? Então, dependendo da região que a gente está analisando, e ainda se é mais para o leste, se é mais para o oeste, a gente também tem
essa diferenciação de alguns milhares de anos. E foi estimado o número de indivíduos, né, então, que seriam, formariam essa população, mas aqui, lembrando, número de efetivo populacional, tamanho efetivo populacional, então, não o número de indivíduos em pessoas, né, mas o tamanho de uma população que carregaria essa diversidade, né. Então, cerca, né, um intervalo aí grande também, mas entre 1.000 e 5.000 indivíduos que teriam feito essa migração e que deram origem ao povoamento das Américas, né? Isso em tamanho populacional. Talvez se a gente for considerar aqui todas essas 3 migrações, né? E todo esse período, a gente vê que, na verdade, isso talvez teve uma influência importante daqueles fluxos gênicos posteriores, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, né? E daí depois, dentro do continente, muitas outras migrações para várias regiões, então divisões, né, dessa população inicial em várias outras populações, e aí sim populações que poderiam ter sido, né, inicialmente muito menores até, né, pensando nessa distribuição, comparados com outras populações que talvez eram bem maiores. Então a gente tem, né, uma diversidade bem grande. Voltando nas línguas, né, o povoamento das Américas, né, e a diversidade dos povos nativos das Américas também pode ser vista, da mesma forma que a gente vê para os povos da África, pela diversidade linguística, né. Então, é claro que a gente tem um pouco registro, né, na verdade, desses povos, porque... Mas, assim, o que a gente consegue saber hoje das línguas que a gente conhece na América do Norte, na América do Sul, né? Então, de forma geral, e se a gente agrupar por grupos linguísticos, a gente vai ter aquelas 3 migrações que a gente citou anteriormente, né? Que seriam essas migrações, a principal, né? Para nós no Sul, principalmente, que seria aquela ameríndia, e depois a esquimó, aleuta e a nadene, né, que seriam diferentes regiões aqui na América do Norte. Então, é compatível com essa hipótese, né, mas se a gente for ver, assim, famílias linguísticas, e se a gente for dividindo esses grupos, né, a gente vê que tem grupos linguísticos muito diferentes aqui, né? Então são 3 famílias linguísticas principais, mas só se a gente pegar só a parte dos ameríndios, a gente vai ver que, na verdade, tem línguas que são tão diferentes quanto o português e russo, assim, sabe? Que realmente elas são de troncos linguísticos diferentes, né? E isso talvez não sejam todas as línguas que existiram no continente, né? Porque talvez sejam só a parte que a gente conhece e que permaneceu, né, depois da invasão dos europeus e do extermínio das populações indígenas. Então, talvez a gente tenha ainda perdido várias outras, né? Então, isso também indica pra gente uma diversidade genética, né? Então, populações Tupi-Guarani são muito diferenciadas geneticamente, por exemplo, de populações que falam línguas desse tronco macro-G e que às vezes vivem hoje vizinhas, né? São de regiões muito próximas. Então a gente tem um indício forte de um isolamento também entre essas populações dentro do continente. Então, uma vez que a gente teve o povoamento do continente, a gente teve essas migrações internas e essas populações também se diferenciaram geneticamente, culturalmente, né? A ponto de terem línguas tão diferentes e também, né, geneticamente serem tão diferentes, mantendo nenhum ou baixo fluxo gênico entre elas, né? E aí, pra gente encerrar, eu trouxe um pouquinho do que, na verdade, já é um censo muito antigo, né? Mas do que seriam as populações nativas do Brasil, né? E elas só começaram a entrar no IBGE, nesse censo que a gente tem da população brasileira em 1991, então a gente tem um atraso muito grande. Espero que vocês não estejam ouvindo todo esse barulheira que está acontecendo aqui.
Mas a gente tem, então, pouco registro, né? Mas esse registro que a gente tem, né? Aqui a gente tem uma tabela, por exemplo, onde a gente tem uma estimativa, na verdade, porque não é que foi feito um censo, né, no ano de 1500 para saber quantos indígenas a gente tinha, né, quantos indivíduos habitavam as Américas e formavam todos esses povos nativos. Mas, né, a gente pode, talvez ignorando um pouco esse total, né, a gente pode pensar numa proporção da população, né, que obviamente na época da invasão era 100% nativo americano, né? E como essa população caiu, né, proporcionalmente até 2010, que infelizmente foi o último censo que a gente tem dado, então era para ter outro em 2020, não aconteceu, né? Então não temos previsão de quando teremos um próximo, mas a gente tem menos de 1% da população de acordo com o censo do IBGE, né? Então a gente vê como, na verdade, a gente tem a diversidade que a gente encontra hoje e como a gente pode só imaginar a diversidade, né, que a gente tinha lá em 1500, né? E isso, o censo também determina em várias proporções de populações que estão no litoral e populações que estão mais para o interior do continente, né? Então essas proporções também variam bastante de acordo com as regiões do país. Gente, tá dando para escutar o que eu tô falando? Eu vou ver o vídeo depois, deve estar uma coisa. Sim. Ai, que bom. Não, porque quase que eu não tô me escutando. Vai ver, eu tô até gritando aqui. Então, só para a gente dar uma olhada geral, né, que a distribuição dessas populações pelo país e ter uma ideia dessa diversidade, a gente está falando de 305 etnias, tá? Cadastradas, registradas. Isso significa 274 línguas diferentes, né? Sendo que a maior parte da população fala português, né? Mas a gente tem uma proporção de 17% mais ou menos da população de nativos americanos no Brasil que não falam português. E 69 populações estimadas, né? Que ainda não tinham tido contato, né? Espero que continuem assim, porque isso foi em 2010, mas que ainda não tinham tido contato com outras populações, então que eram realmente isoladas, né? E a gente tem 107 registros ainda da Amazônia de populações que também podem estar nessa situação de ainda não contactadas, né? O IBGE fez também uma distribuição por estados e por regiões, né, do Brasil. Então a gente vê a maior porcentagem, né, 37% na região norte. E se a gente for vendo aqui só para lembrar também que os principais grupos indígenas que a gente tem hoje, né, em tamanho de população, são o grupo Ticuna no Amazonas, o grupo Guarani Kaiowá especificamente, né, que tem vários grupos Guarani no Mato Grosso do Sul. Em terceiro lugar, o sul do Brasil com a população Caingangue, né? Então, se a gente for dividir, for olhar, né, por população urbana e população do litoral, né, a gente tem uma diferença muito grande entre as regiões, né? Na região sul, por exemplo, que é esse último aqui, é uma proporção bem parecida, que é dividida entre populações litorâneas e populações do interior do continente, né? Mas se a gente for ver na média nacional, 61% vivem em zonas rurais do país. Tá? Aqui. Agora a gente vendo por regiões, né, a distribuição também não é igual entre os estados, né? Então a gente vê, por exemplo, na região norte, 55% da população está no Amazonas, né? Então tem uma distribuição ali em certas localidades. Se a gente olhar para a região nordeste, a gente tem principalmente Bahia, Pernambuco e Maranhão, né, com o maior número de indivíduos. Na região centro-oeste, 56% aqui está no Mato Grosso do Sul, né? São principalmente Guarani e Kaiowá, né?
E a gente também tem Mato Grosso com uma porcentagem importante. E se a gente olhar na região sul e sudeste, né, que eles colocam aqui como um todo, porque na verdade é uma proporção menor, né, em comparação com as outras regiões, a gente, né, são a região sul e sudeste aqui são bem menores. A gente tem uma distribuição aqui principalmente por São Paulo, Minas Gerais, né, tem uma contribuição importante aqui Paraná também e Rio Grande do Sul, né. Então, a gente tem uma grande diversidade que ainda é pouco estudada em termos de genética também, né? Então, embora a gente tenha alguns estudos que fizeram análises de DNA mitocondrial, de Y, né, de alguns marcadores genômicos, a gente ainda tem, por exemplo, poucos estudos para diferenciar, por exemplo, geneticamente, as populações, por exemplo, Caingangue, Guarani, Ticuna, né? E a gente tem muito pouco dado ainda com relação a essa diferenciação entre grupos, que a gente imagina que deve ser muito grande, até pelo próprio, né, pela distribuição geográfica, mas também pelo número de línguas que são faladas por esses povos, né? Número de etnias e número de línguas que são faladas. Então ainda tem muito que se estudar ainda também dentro das populações nativas no Brasil, né? Na América como um todo, mas no Brasil de forma especial, tá? Então, gente, perguntas, dúvidas, curiosidades? Alguém olhou o material lá da UFPR Virtual? Eu acho que esses eram, assim, as principais migrações que a gente precisava tratar, que foram realmente bem importantes para a diversidade genética humana que a gente vê hoje, né, entre as populações. E eu acho que eu super recomendo vocês assistirem os vídeos que eu coloquei lá, porque são todos muito bacanas e são vídeos de pesquisadores brasileiros, na maioria, e que mostram achados aqui do Brasil, né? Então, que a gente consegue ver bastante essa contribuição científica, né? Da nossa ciência e com as nossas populações. Certo? Nenhum comentário, nada? Então era isso, gente, tá? A atividade, né, dessa semana é só realmente para vocês acompanharem o material, que tem bastante material que eu coloquei lá, tá? Então não tem nada agendado como tarefa, tá? Então era isso. Então até semana que vem. Obrigada, gente.